Guichê aberto. E aí, queridos? Como é que tá? Tudo bem? Eu desejo que sim. Se não tiver, calma, respira. De tempo ao tempo, o tempo é o Senhor de todas as coisas. E acredite, vai passar, tá bom? Vim entregar um recado. E aí, vocês se organizem por aí, tá bom? Se organizem por aí, mentalizem o que vocês querem saber. Se a gente ainda não se conhece, eu me chamo Lídia e esse canal aqui é o meu guichê de entrega de recados da espiritualidade através da cartomancia. Se o recado de hoje não for pra você, deixa pro próximo, vamos fazer essa fila andar, tá bom? E deixa eu dizer uma coisa muito importante, com base nas últimas tiragens e consultas que eu venho fazendo no particular. Gente, olha só, cartomancia não é adivinhação. Poxa, te desanimei, te desapontei, pois muito que bem. Não é adivinhação. Eu não trabalho com adivinhação, eu trabalho com orientação. Você pode vir, você pode me contar sobre o seu momento, você pode fazer as perguntas para você receber um direcionamento. Não queira adivinhação. Não espere uma resposta pronta, uma receita de bolo pronta, porque comigo, você não vai encontrar. E talvez você venha na esperança de ouvir algo que você deseja e você não vai ouvir. E é importante que você saiba disso, tá bom? Porque a gente tem dúvida, mas no fundo tem algo em cima dessa dúvida que a gente deseja muito que aconteça. Você tá em dúvida, mas eu quero ter certeza. Saiba que a resposta pode ser exatamente ao contrário do que você deseja. Tá bom? Então tá bom, vamos lá. Vou tirar o tema central com o baralho tradicional, tá bom? 8 de espadas. 8 de espadas com rainha de paus. E aí no fundo aqui eu tenho 4 de ouros com 6 de paus. Caramba! E aí eu tenho um rei de ouros. Vamos ver. Rei de ouros, valete de espadas. Vamos ver que situação é essa aqui. Mas, olhando para esse 8 de espadas, que é uma situação, alguém, provavelmente esse alguém, essa rainha de paus aqui, tem um aprisionamento mental aqui que eu não tô entendendo por que isso tá acontecendo. Tá, talvez você esteja presa a algo que você deseja muito e você só vai tirar isso da cabeça quando de fato acontecer. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho aqui um 6 de paus, que é uma carta de reconhecimento, de valorização, sabe? E aí eu tenho um 4 de ouros, que é uma carta de estabilidade, que é uma carta de poupar, de economia, de estabilidade financeira. E talvez você esteja tão fixa, você está tão focada nisso aqui que você deseja alcançar, realizar, que isso te transformou numa prisioneira dessa situação aqui, ó. Eu só paro quando alcançar. É só isso que importa, nada mais importa na minha vida. É o que eu tenho, é o que tem chegado aqui, tá bom? Vamos ver aqui com o baralho cigano. Me fala um pouco mais dessa situação, por favor. Mais. Chicote. Tá se cobrando para um alho, né? Chicote. Carta. O domínio da situação você tem.
Talvez você espere receber isso de alguém. Será que esse alguém é esse rei de ouros aqui? O que mais? Chicote carta que caiu, tá? Não sei se eu falei. Aliança. Eu tô entendendo que você tá esperando isso de alguém. Que alguém te reconheça, que alguém fale pra você. E aí, enquanto você não ouvir isso, você não sossega. Ó, no fundo aqui, ó. Caiu o anel, tá? Caiu a aliança. Uma outra possibilidade que chega aqui é que, em um movimento muito rápido, alguma informação chega para você, um convite de uma nova parceria, um novo relacionamento. E aí, talvez, esse novo relacionamento, ao invés de te colocar nessa prisão mental, ele te coloca nesse lugar aqui, ó. Essa parceria, essa relação entre essas duas pessoas aqui pode te colocar nesse lugar aqui, tá? É uma outra possibilidade, tá? No fundo eu tenho o homem, eu tenho nuvens e eu tenho cruz. O homem ficou embaixo do chicote, as nuvens ficou embaixo da carta e a aliança, e a cruz ficou embaixo da aliança. Cobra, cachorro, montanhas. E aí eu volto para a possibilidade da situação que eu trouxe primeiro. Eu acho que você está esperando isso de alguém. E aí, como a carta da carta tá em cima da carta das nuvens, é como se você tivesse se iludindo, esperançando sobre algo que não adianta você esperar que isso venha de fora se você não se reconhecer por dentro. Não adianta. Para de colocar sua vida na mão de outra pessoa. Para. Ai, mas é difícil, é. Quanto mais você falar que é difícil, vai ser difícil mesmo. Vai trabalhar essa autoestima, vai reconhecer seus valores, vai reconhecer os seus esforços. Tem que começar na gente, gente. Tem que começar da gente. É por isso que as pessoas são dependentes emocionalmente, porque elas esperam validação do outro. E o que tá dizendo aqui, ó, olhando esse chicote aqui com esse homem, é justamente isso, cara, você tá se deixando sofrer, você está se deixando apanhar. Você tá se colocando nesse lugar, porque você tá à espera de uma coisa que não vai vir. A aliança tá embaixo da cruz. É como se isso aqui não fosse acontecer. Ó. No fundo aqui eu tenho, ó. Eu nem usei ainda, tá? Mas tem aqui, ó, o consulente, pessoa intermediária, alegrias e comemorações, equilíbrio, justiça emocional. Vamos ver aqui, vamos ver se com de Padilha a gente tem mais alguma informação. Vamos lá. O que mais? Cadeira vazia. Alguém que já foi embora. Em casa. Vitória. Melancolia, lágrimas e depressão. Surpresas, advertícios, notícias distantes, boa sorte. Eu tô entendendo aqui que existe um apego, sim, de uma situação que já acabou, algo que você viveu, algo que pode sim ter durado bastante tempo ou não.
mas foi algo muito íntimo, foi algo muito que quando eu olho aqui para esse em casa, eu vejo algo como muito próximo, muito íntimo, sabe? E essa relação, essa pessoa, ela não existe mais. Ou aquilo que você sentia, ou aquilo que você esperava, que você imaginava, não aconteceu. Sabe aquele famoso me apaixonei pelo que eu inventei de você? Foi algo que você desenhou, que você idealizou, mas na realidade, talvez você nem quisesse, você não aceitasse a pessoa do jeito que ela se apresentava pra você. Mas a verdade já estava ali. E você ficou presa nessa ideia de que poderia, ó, eu tenho aqui depressão e lágrimas, melancolia, então tem uma questão muito emocional mesmo, que seria importante você olhar, seria importante você cuidar. E aí essa carta conversa com esse 8 de espadas também, pensando nessa questão mais mental, mais emocional. E isso pode ser um caminho, uma libertação, para te dar um novo direcionamento, tá? Como que essa pessoa aqui do Rainha de Paus vai ficar? Ó, casamento. Yes. Viu? União e negócios que chegam. E espiritualidade menor. Talvez você já tenha sido até avisada sobre essa situação. E aí você não quis aceitar, né? É isso, escolhas. Escolhas que a gente faz, não tô aqui pra julgar, não. Tá bom? Mas que você tire os aprendizados, tire os ensinamentos, para que essa nova situação aqui, ó, essa nova situação chegue e te encontre bem. É isso que eu desejo. Ainda que você esteja num momento muito pesado, de muito sofrimento, e isso tá comendo seu juízo, tá prejudicando até os seus pensamentos, eu desejo que você fique bem para o que está por vir, para o que pode vir, tá bom? O recado tá dado, eu espero ter ajudado, desejo que tenha contribuído de alguma forma essa mensagem. Se esse recado foi para você, comenta aqui, me deixa saber. Se de alguma forma essa mensagem conversou com o seu momento e tenha feito sentido, ela inteira ou parte dela, me deixa aqui sua curtida, deixa um comentário, compartilha com quem você achar que deve, que você precisa receber essa mensagem também. Cuidem de suas cabeças. Desejo um bom caminho para vocês também. E a gente se encontra numa próxima entrega, tá bom? Beijo, tchau!